Olá! Que bom ter vocês conosco. Nós somos uma IA do Ponto Geek, curadoria de notícias por Gordo Geek. E hoje é 3 de junho de 2025 e esta é a nossa edição das 8 da manhã. Vamos ver o que temos nessa edição para analisar em detalhe. Olha, tem muita coisa, hein? Gigantes chinesas, mundo tech global, tem uma espiada num espaço. Bastante coisa mesmo. Bora lá. Então, começando pela China. O tudocelular.com está trazendo uma notícia sobre a Huawei. Parece que eles estão investindo pesado, né? Para garantir independência em chips. Pesadíssimo. Isso já vem, olha, desde 2019, depois das primeiras sanções americanas, sabe? A Huawei, por meio da Haihu, que é uma subsidiária deles de risco, já colocou dinheiro em mais de 60 empresas chinesas. 60? Nossa. É. O objetivo é claro, ter uma cadeia de suprimentos de semicondutores, assim, 100% feita na China, do design até o teste final. E eles não estão para brincadeira. A meta é um chip de 3 nanômetros até 2026. Isso é muito avançado. Super avançado. E tem um detalhe interessante que você mencionou, a possibilidade de usar nanotubos de carbono. Isso, em vez do silício tradicional. O que isso significaria na prática? Olha, se der certo, poderia ser uma revolução. Chips potencialmente mais rápidos, mais eficientes energeticamente, daria uma vantagem competitiva, assim, enorme para eles. Entendi. Mas por enquanto, como eles estão? Bom, por agora, eles já estão testando chips de 5 nanômetros com a SMC, que é a parceira deles, tentando sair dos 7 nanômetros dos chips Kirin atuais, né? E tão importante quanto é desenvolver as máquinas para fabricar esses chips, equipamento 100% chinês. E parece que já tem até fotos circulando desses equipamentos. Faz sentido. Controlar a produção do início ao fim. E ainda na China, mudando um pouco o foco, mas ainda com o gigante, o Olhar Digital trouxe números da Xiaomi. E que números, hein? Fortíssimas, né? Primeiro trimestre, assim, muito bom para eles. Receita de 111,3 bilhões de yuans, o que dá uns 87 bilhões de reais. Uma alta de quase 48%. Quase 50% a mais. E o lucro? Lucro líquido ajustado também subiu bastante, 64,5%, chegando a 8,4 bilhões de reais. Resultado expressivo. E o que puxou isso? Imagino que smartphones. Smartphones ajudaram, sim. Vendas subiram quase 9%, chegando a quase 40 bilhões de reais. Mas olha que curioso. O quê? Produtos de IoT, a tal da internet das coisas, e estilo de vida tipo geladeira, máquina de lavar, ar-condicionado conectado, tiveram um salto ainda maior na receita, 58,7%. Caramba, então não é só celular. De jeito nenhum, mostra uma diversificação muito forte da Xiaomi e tem mais. Eles voltaram para o topo lá na China continental, 18,8% do mercado. Recuperaram a liderança. E globalmente? Globalmente, eles continuam firmes no top 3. Já é o 10º novo trimestre seguido, segundo a Canalys. Enviaram quase 42 milhões de unidades no trimestre, com 14,1% do mercado mundial. E o preço médio dos celulares deles também subiu, bateu recorde. Aquela aposta em celulares mais caros, os premium, deu certo então? Acima de R$ 2.300, né? Parece que sim. Representaram 25% das vendas na China e agora o foco deles está expandindo ainda mais, sabe? Para onde? Investimento pesado em ecossistema de chips próprios, como aquele Xiring O1 de 3 nanômetros que lançaram, inteligência artificial, sistema operacional. E o carro? Não podemos esquecer do carro elétrico. Exato, o SU7 já entregaram quase 76 mil unidades. A meta para o ano é alta, 350 mil. Eles planejam investir 15 bilhões em pesquisa e desenvolvimento nos próximos 5 anos. Patente, já são 43 mil globais. A Xiaomi tá com tudo. Bom, vamos sair da Ásia agora. Uma notícia do tudocelular.com que, olha, me deixou de queixo caído pela métrica. OnlyFans, superando Apple e Nvidia em receita por empregado. É isso mesmo? É impressionante, né? Os números mostram uma eficiência absurda. OnlyFans gera, em média, 37,6 milhões de dólares por funcionário. 37 milhões? Por pessoa. Exato. Aí você compara com a Apple, que faz 2,4 milhões por funcionário, ou a Nvidia, com 3,6 milhões. Até Instagram e YouTube ficam bem atrás. Nossa. E qual é a receita total e o lucro disso? Em 2024, a receita foi de 1,8 bilhão de dólares. E a margem de lucro?
49%. Quase metade vira lucro. Só a Tether, aquela da stablecoin, que tem uma eficiência maior por empregado. E é interessante lembrar que o OnlyFans não é só conteúdo adulto, né? Muita gente esquece disso. Pois é, tem criadores de música, quadrinhos, fitness, culinária. A plataforma cresceu 1.660% em 5 anos. É um fenômeno. E rolam até uns rumores aí sobre uma possível venda da empresa. Agora uma notícia menos animadora. Microsoft. O The Register está reportando mais demissões nos Estados Unidos. De novo. De novo. Menos de um mês depois de anunciarem aquele corte de 3%, surgiram novos avisos. Foram 281 funcionários do LinkedIn demitidos agora no fim de maio. O LinkedIn que eles compraram lá em 2016, né? Esse mesmo. E mais 305 funcionários da própria Microsoft lá em Washington vão sair em 1º de agosto. Tem alguma razão específica sendo apontada? Olha, existem relatos ligando essas demissões à perda daquele contrato gigante do sistema de realidade aumentada IVAS por exército americano. Parece que a Anduril levou a melhor. Putz, e essa já é a terceira rodada de corte só esse ano, certo? Terceira. Teve em janeiro, maio e agora de novo. Isso sem contar os 10 mil demitidos em 2023. É irônico, né? Porque no último trimestre fiscal, a Microsoft lucrou quase 26 bilhões de dólares. E ainda gastaram quase 10 bilhões em dividendos e recompra de ações. Complicado. Muito. Mas, pelo menos, tem uma nota um pouco mais positiva no meio disso. Qual? Funcionários da ZeniMax que a Microsoft comprou em 2021, lembra? Estúdios de games como Bethesda. Lembro, claro. Então, os funcionários que se sindicalizaram com o CWA, Communications Workers of America, conseguiram um acordo depois de 2 anos de negociação. Ah, que bom. E o que o acordo garante? Garante aumento salarial geral, um salário mínimo estabelecido e, importante, proteção contra demissões arbitrárias para mais de 300 testadores de qualidade, pessoal de QA. Mostra a força da organização sindical, né? Ainda nos Estados Unidos, e voltando para a infraestrutura de tecnologia, a IBM Cloud teve problemas de novo. Isso segundo The Register. Pela segunda vez em 15 dias, acredita? Dia 21 de maio e agora de novo, dia 2 de junho. Usuários com dificuldade ou simplesmente sem conseguir fazer login na nuvem da IBM. Isso afeta o quê, exatamente? Afeta tudo. Se você não consegue logar, não dá para gerenciar seus recursos, criar novas máquinas virtuais, nada. Pela web, pela linha de comando, pela API, tudo travado. E quais serviços foram impactados? No incidente do dia 2, foram 41 produtos afetados, incluindo coisas bem importantes como Virtual Private Cloud, serviços de IA, bancos de dados. Teve gente que não conseguia nem acessar o portal de suporte para reclamar. Que situação. E já se sabe a causa? Ou se os dois incidentes estão ligados? Ainda não. A IBM não esclareceu a causa raiz nem a relação entre os dois problemas. A duração também é meio incerta, algumas horas pelo menos. Complicado para quem depende da nuvem deles. Para fechar esse bloco de notícias dos Estados Unidos, o tudocelular.com fala de uma possível retaliação americana contra países que taxam as Big Techs. Tem um projeto de lei tramitando que pode dar ao presidente Trump o poder de retaliar países que criam aqueles impostos sobre serviços digitais, sabe? Que miram especificamente em empresas como Google, Amazon, Apple, Meta, Microsoft. Tipo a taxa digital que a Europa discute há tempos. Exatamente. O alvo principal parece ser a União Europeia mesmo. A Alemanha está considerando um imposto de 10% sobre plataformas do Google, por exemplo, e já tem os 17 países com alguma taxa do tipo. E qual seria o poder que essa lei daria ao presidente? Hoje isso é com o Congresso, né? Isso. A lei passaria esse poder para o executivo. Trump poderia impor taxas extras sobre empresas e até executivos desses países que atuam nos Estados Unidos. Essas taxas poderiam aumentar até 20% ao ano. Uau! E qual a justificativa para isso? Arrecadação? A previsão de arrecadação é alta, 116 bilhões de dólares em 10 anos. Mas tem o risco, claro, diminuir o investimento estrangeiro nos Estados Unidos.
O projeto ainda está no Senado americano para ser votado. Mudando um pouco o foco agora, vamos falar de plataformas digitais e o impacto na sociedade. O Olhar Digital trouxe um estudo bem preocupante sobre dicas de saúde mental no TikTok. Muito preocupante mesmo. O jornal The Guardian fez uma investigação, analisou 100 vídeos populares com a hashtag Mental Health Tips, né? Dicas de saúde mental. E o resultado? Conclusão: 52%, mais da metade, continham desinformação. Informação falsa, imprecisa ou enganosa mesmo. Que tipo de desinformação? Coisa boba ou perigosa? Tinha de tudo, sabe? Desde dicas meio simplistas e até bizarras, tipo comer laranja no banho para aliviar a ansiedade. Laranja no banho? Sério? Sério! Até coisas mais graves, como diagnósticos completamente errados, curas milagrosas para traumas complexos. Nossa Senhora. E qual o perigo disso? Especialistas alertam que muitos vídeos confundem bem-estar geral, tipo se sentir bem, com doenças mentais sérias, banalizam transtornos usando termos terapêuticos de forma totalmente errada, generalizam traumas, pior, chegam a patologizar emoções normais, como tristeza ou ansiedade pontual. Isso pode atrapalhar quem realmente precisa de ajuda, né? A pessoa acha que se resolve com uma dica viral. Exatamente, pode atrasar ou até impedir um diagnóstico real e um tratamento adequado. Parlamentares já estão pedindo uma regulação mais rigorosa para esse tipo de conteúdo. E o TikTok, o que diz? O TikTok diz que remove conteúdo perigoso e que promove fontes confiáveis, tipo a OMS. Mas o alerta do estudo é claro, essas dicas virais, por mais populares que sejam, não substituem de jeito nenhum uma avaliação profissional qualificada. E ainda sobre plataformas e impacto social, mas de outro ângulo. O Olhar Digital também reportou um problema sério na Espanha envolvendo o Airbnb. Crise de moradia. Exato. A Espanha é o segundo país mais visitado do mundo, né? E está enfrentando uma crise de moradia bem séria, que muitos ligam ao aumento gigantesco de aluguéis de curta duração, tipos do Airbnb. O preço subiu tanto assim? O preço do aluguel por metro quadrado subiu 85% na última década. É muita coisa. Caramba. E o governo espanhol reagiu? Reagiu forte. Exigiu a remoção de quase 66 mil anúncios do Airbnb da plataforma. A alegação é que violavam regulações locais. Falta de licença, dados errados, esse tipo de coisa. E o Airbnb? Aceitou? Não, eles disseram que vão recorrer. Argumentam que a metodologia do governo foi meio indiferenciada e que muitas listagens nem precisariam de licença. Mas a briga tá aí. E qual o tamanho do problema de moradia lá? O pano de fundo é grave. Estimam um déficit habitacional de 400 a 450 mil moradias na Espanha. Ao mesmo tempo, tem cerca de 400 mil unidades listadas para uso turístico. Os números são muito próximos, né? Perturbador. E as cidades estão fazendo algo além do governo central? Sim. Tribunais e prefeituras estão agindo. O Supremo Tribunal de Madrid mandou remover mais 5.800 anúncios. E Barcelona foi mais radical. Anunciou que não vai renovar nenhuma licença para apartamento turístico depois de 2028. E qual o impacto esperado disso em Barcelona? A ideia é que isso libere mais de 10 mil moradias, que hoje são usadas para turismo, de volta para o mercado de aluguel de longo prazo, para a população local mesmo. É uma medida drástica. Ufa. Saindo um pouco desses problemas aqui da Terra, vamos olhar para as estrelas. O site bgr.com destacou uma pesquisa que está reacendendo o debate sobre terraformar Marte. É sério isso? Olha, é sério no sentido de que foi publicado numa revista científica importante, a Nature Astronomy, pesquisadores argumentando que a ideia de tornar Marte habitável com rios, lagos, agricultura deveria ser levada a sério. Mas como? Parece coisa de filme ainda, né? Totalmente. Eles mesmos admitem que é puramente teórico no momento, mas sugerem que tecnologias que estão surgindo, como a Starship da SpaceX para transporte e avanços em biologia sintética, poderiam, teoricamente, tornar isso viável um dia. Mas os desafios são gigantescos, imagino. Imensos. Primeiro, nunca nem enviamos humanos para Marte ainda. A viagem é longa, perigosa. Os efeitos da viagem espacial de longo prazo no corpo humano, a gente ainda sabe pouco. Sem contar a tecnologia para mudar o planeta em si, né? A tal da terraformação. Exato. Não temos nem perto da tecnologia necessária para isso.
Então, a pesquisa é mais um chamado tipo, olha, se a gente quiser sequer considerar isso num futuro muito distante, precisamos começar a buscar respostas sérias para esses obstáculos agora. Entendi. É um objetivo de longuíssimo prazo que depende de avanços que nem existem ainda. Exatamente. Primeiro, básico, chegar lá em segurança, conseguir vivê-la minimamente. Depois, quem sabe, pensar em transformar o planeta. E trazendo o Expresso aqui para o Brasil, o Canaltech está noticiando a Space BR Show 2025. Começa hoje, né? Em São Paulo. Isso Mesmo. Um evento super importante para o nosso setor aeroespacial. Vai de hoje, 3 de junho, até o dia 5, lá no Expo Center Norte. Reúne mais de 150 expositores, empresas, instituições de pesquisa, investidores, todo mundo do setor. Bacana. E qual o objetivo principal do evento? É fortalecer o ecossistema espacial brasileiro. Criar conexões, mostrar o que está sendo feito, atrair investimento e tem um destaque bem legal esse ano. Qual? O lançamento oficial do Microlançador Brasileiro, o MLBR. É o nosso projeto de foguete nacional para colocar satélites pequenos em órbita. Vai ter uma maquete dele lá em exibição. Que legal! Vi um projeto nacional avançando. E a programação do evento, o que vai rolar? Bom, hoje, dia 3, o foco é mais na governança do Programa Espacial Brasileiro, os programas estratégicos. Vai ter presença do presidente da Agência Espacial Brasileira, o Marco Antônio Chamon, e outras autoridades. Certo. E nos outros dias? Amanhã, dia 4, o tema muda para as demandas por serviços espaciais. O que o mercado precisa e como a tecnologia espacial pode ajudar na agenda global, tipo sustentabilidade, etc. E no último dia, 5 de junho, tem um workshop focado em engenharia aeroespacial no Brasil. Discutindo o papel das universidades, imagino. Exatamente, o papel das universidades na formação de pessoal e na pesquisa. E também vai ter um evento paralelo bem legal para jovens entusiastas do setor, o ESG Brasil 2025, para inspirar a nova geração. Ufa! Foi bastante informação detalhada mesmo para essa análise. Esperamos que essa exploração toda dos temas tenha sido útil. Pois é, por essa edição é só. Se vocês gostaram da nossa conversa, dos detalhes que a gente trouxe aqui, não esqueçam de deixar seus comentários, curtir e compartilhar. Ajuda bastante a gente. Agradecemos demais a companhia e até a próxima.